Olá, muito bom dia, você amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E nesta manhã, no último dia do mês de julho, 31 de julho de 2024, que você possa estar se despedindo deste mês ao amanhecer hoje e os seus olhos abertos, você ter gratidão no seu coração. Alegria porque você está vivo. A misericórdia do Senhor se renovou, ela se renova nesta manhã. Ele permitiu a continuidade do fôlego de vida para vivermos o dom da vida. Que nesta manhã você possa, independente de qualquer situação, olhar para o céu, olhar para a natureza, olhar as aves, as árvores, enfim, tudo aquilo que Deus criou, e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. É neste clima, é nesta paz, é neste entendimento que Minutos de Sabedoria compartilha com você mais uma mensagem sobre o tema Psicanalizando a Alma. E hoje vamos falar acerca do temperamento chamado colérico. Um dos 4 tipos de temperamento que nós temos, que nós nascemos com ele. Vamos falar sobre o colérico. O colérico, ele tem a parte positiva, muito importante, que é uma pessoa ativa, constante, decidida, que denota, inclusive, generosidade. É uma pessoa prática. Ela faz e muitas vezes faz sem pestanejar, sem pensar. Ela tem projetos, ela tem boas ideias. Elas superam e vencem obstáculos com perseverança e com determinação. Elas têm força de realização e são independentes, são corajosas, são destemidas e obstinadas. Mas, porém, todavia, entretanto, existe o lado negativo. E o lado negativo é que essas pessoas com essas qualidades muito importantes e necessárias, elas são insensíveis, fácil de ira e orgulho, sujeitos à violência e crueldade, não compreendem a dor do outro. Elas têm uma tendência para serem vingativas com facilidade e guardam ódio no coração. Têm a tendência para serem vingativas com facilidade em qualquer circunstância. Elas são arrogantes e impacientes. Elas são ambiciosas e querem a sua própria realização. Elas são facilmente reconhecidas pelo comportamento explosivo. Uma simples situação contrária fazem com que elas venham explodir. Aquele instinto, é como se fosse um raio que tocou dentro dela e ela explode, sem ter o controle. Efésios 4, 31 e 32 nos fala especificamente e cita esta explosão chamada cólera. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo Jesus vos perdoou. O que a cólera, essa explosão, esse instinto excessivo e constante, essa irritabilidade, pode causar no corpo de uma pessoa? Ela pode causar a vasodilatação, mais disposição de sangue na cabeça, a pressão aumentada, e a persistência desses sinais constante pode provocar hipertensão,
diabetes, AVC e outras doenças. Além do que, essa constante irritabilidade provocada, cólera, raiva, levando a constante explosão e gerando sentimentos negativos, ela libera uma quantidade excessiva do hormônio chamado cortisol, fazendo diminuir um outro hormônio chamado serotonina, que é o neurotransmissor mensageiro do nosso bem-estar. E assim ficamos menos capazes de modular a nossa emoção. Imagine que se esse tipo de temperamento ele for predominante na sua vida. O lado positivo, tudo bem. Mas se você identificou, e este tipo de temperamento chamado colérico, ele for predominante, ele tiver uma maior porcentagem em relação aos outros três na sua vida. Como lidar com isso? Ou você, ao invés de ter este temperamento como predominante na sua vida, mas você conviver na sua família, no seu trabalho, no meio social, com pessoas que predominam esse tipo de temperamento chamado colérico. Com as qualidades positivas, tudo bem, mas com as qualidades negativas. Daí a importância tremenda de não fazer como a maioria das pessoas fazem. Elas identificam o tipo de temperamento que elas têm e elas dizem: eu sou colérico, eu sou sanguíneo. Ou seja, lá em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E a pessoa identifica e afirma que é desta maneira. Quando nós precisamos identificar e aprender a trabalhar para modificar, embora seja genético, porque é possível e a Bíblia diz isso. Paulo nos afirma que o temperamento pode ser modificado. Isto é claramente perceptível na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, onde Paulo diz: assim, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Passou o que era antigo e apareceu o que é novo. Então, esse temperamento, essa qualidade negativa do colérico, passa a ser algo lá para o passado. E ele começa a adquirir o fruto do Espírito, que é mansidão e domínio próprio. Então, é possível mudar. Pedro mudou, Paulo mudou, Moisés mudou, José mudou, tantos mudaram. A Bíblia nos prova isso. O que nós precisamos é identificar, é buscar o conhecimento, é pararmos de termos preguiça e organizarmos a nossa agenda de 24 horas que nós temos e separarmos um tempo para meditação, para o nosso trabalho, nossas responsabilidades, para estudar, para o culto ao Senhor. Enfim, nós precisamos ter sabedoria para pegar esta agenda e adequá-la às 24 horas que nós temos. Nós precisamos parar e pensar e buscar o autoconhecimento. A Bíblia nos chama, nos convoca a isso. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do cabeça que é Cristo Jesus. Por isso que Paulo disse: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, pensava como menino. Agora eu sou um homem maduro. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu estou no caminho da santidade. Agora eu quero ser salvo, porque Jesus pode chegar a qualquer momento. Então nós precisamos sim não viver nessa loucura desenfreada, nesse processo excessivo de busca constante, nessa correria tremenda e muitas vezes frustrados porque não paramos para planejar, não paramos para estudar, não paramos para orar, não paramos para fazer tanta coisa que a Bíblia nos convoca, nos chama para isso. Então que você, nesta manhã, ao tomar conhecimento, pelo menos de algumas características, porque isso é muito vasto, é um estudo muito complexo, mas isto é o suficiente para nós entendermos o que significa um temperamento colérico. O que ele pode fazer de bom e de mal.
Que o Espírito Santo nos ajude a todos os dias fazer o que Minuto de Sabedoria pede para nós. Ei, amado e amada do Senhor, stop! Pare e pense ao menos 1 minuto, porque 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Estamos trabalhando mercê do Espírito Santo, psicanalizando a alma. São coisas que são pertinentes ao mal do século. Precisamos entender o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa mente, os nossos temperamentos, para sermos melhores a cada dia, para entendermos esse universo tão profundo que é o cérebro humano, como ele funciona, a nossa mente. Que o Espírito Santo, mediante esta mensagem, possa levar você a uma reflexão profunda e entender, compreender, não somente em relação a você, mas aqueles com quem você tem uma relação interpessoal, na família, no trabalho, na faculdade, seja onde for. Que tipo de temperamento tem, como lidar, como identificar e como melhorar as relações interpessoais. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a crescer nesse sentido. Amanhã estaremos falando acerca de um outro tipo de temperamento dos 4 que nós temos. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como não custa, alguns têm compartilhado, têm dado aquele famoso like e ganhamos mais alguns novos inscritos. E o nosso sonho é chegar a 1000 pessoas inscritas para que o nome do Senhor seja glorificado. Não estamos atrás de nenhuma outra coisa, nenhum outro projeto, a não ser diversificar a palavra do Senhor. Nós não estamos buscando riqueza aqui na terra. A nossa riqueza está sendo construída lá no céu. Deus abençoe você, rica e poderosamente, nesta quarta-feira, com as ricas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus.